Comeu, bebeu, roupa lavada, passada, é muito justo que você me pague de alguma forma. Nada me tira da cabeça que foi o Nando, sim. Ela teve sua vida destruída após seu pai matar cruelmente sua mãe, mas depois acabou o defendendo na justiça. Teve depressão, ansiedade, usou drogas e ficou dependente do álcool. Além de ter abortado com apenas 16 anos, viu seu pai e seu irmão tirarem a própria vida. Veja toda a história por trás dessa musa da Globo nos anos 80 que posou nua para a Playboy, mas hoje está banida da emissora e pedindo milhões na justiça. Maitê Proença Galo nasceu em 28 de janeiro de 1958, em São Paulo, no seio de uma família de prestígio intelectual e social. Sua mãe, Margot Proença, trabalhava como professora de filosofia em uma renomada escola, enquanto seu pai, Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo, era procurador de justiça. Quando Maitê ainda era bem jovem, a família se mudou para Campinas, onde ela foi matriculada na escola americana. Lá, aprendeu a falar inglês fluente. Criada com uma educação rígida, ela era obrigada pelo pai a estudar durante muito tempo. Supostamente era proibida de assistir TV e de ter amigos crianças. No entanto, por trás da imagem de família sofisticada, havia um lar repleto de tensões. Isso porque o pai de Maitê, homem de temperamento difícil, marcou sua relação com Margot com episódios de ciúme intenso e desentendimentos constantes. Durante a década de 70, Augusto ficou convencido de que a esposa o traía com o professor de francês, Yves Gentilhomme. Inclusive, em agosto de 1970, chegou a ameaçar Margot com um revólver após não a encontrar em casa. Mas a briga foi resolvida, apesar do nível de tensão absurdo. Infelizmente, em 7 de novembro de 1970, o casal voltou a discutir e, em um ato de brutalidade, tirou a vida de Margot com 11 facadas, motivado por seu ciúme doentio. Maitê Proença tinha apenas 12 anos quando sua vida mudou para sempre. Augusto fugiu e evitou o flagrante, levando consigo a faca usada para ceifar a vida da mãe de seus filhos. Mas, 10 dias depois, se apresentou à justiça. Enquanto isso, a vida de Maitê virou de cabeça para baixo. Órfã de mãe e com o pai preso, ela foi enviada para um pensionato, onde precisou amadurecer precocemente. Quando o julgamento de seu pai começou, ela e o irmão decidiram testemunhar a favor dele, o que contribuiu para que Augusto fosse inocentado, alegando ter agido de forma descontrolada em legítima defesa da honra. E apesar do ato brutal, Maitê acreditava que seu pai não representava um perigo à sociedade. Assim, toda a família de sua mãe rompeu laços com ela. Eu tive asco físico do meu pai. Eu não conseguia encostar nele. E eu sabia que ele não era um homem que ia voltar a matar. Porque eu tinha uma casa perfeita, estudava na escola perfeita, tudo era perfeito. Até que um belo dia, e tudo acabou. O mundo ruiu. Depois da tragédia que marcou sua infância, Maitê sentiu a necessidade de se distanciar de suas origens para buscar uma nova identidade. Ela se mudou para a França para terminar seus estudos. E eu me lembro que eu perguntei pro meu pai se podia dar beijo de língua. No dia seguinte, eu estava com uma passagem marcada para ir para outro país. Ele me mandou para a França, mal sabe ele, né? O país do French Kiss. Lá, aos 16 anos, teve seu primeiro namorado, um rapaz de 21. Contudo, por um descuido, após 3 meses de namoro, Maitê descobriu que estava grávida. Isso gerou desentendimentos entre o casal. Assim, seu namorado a agrediu, dizendo que não apoiaria a gestação, deixando-a sozinha. Sem condições emocionais de ter um filho, ela procurou uma clínica local e interrompeu a gravidez. Anos depois, em entrevistas, Maitê contou que se sentiu segura para tomar essa decisão por estar em um país onde isso era legalizado. Quando retornou ao Brasil, Maitê decidiu deixar o pensionato onde residia e, com a ajuda de um padre, foi morar em um quartinho nos fundos de uma igreja. Aos 19 anos, prestou vestibular para várias universidades, sendo aprovada no curso de psicologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas acabou não concluindo o curso, trocando a graduação por uma viagem por vários continentes, visitando países na Europa, Ásia e África. Na época, ela também abandonou seu tratamento psicológico. Embora ainda sofresse com depressão e ansiedade, assim, começou a ter seu primeiro contato com entorpecentes, que durou 3 anos.
Quando retornou novamente ao Brasil, decidiu fazer teatro. Seu carisma e talento natural chamaram a atenção do diretor Antunes Filho, que abriu as portas para sua carreira artística. Assim, em 1979, ela estreou na TV pela Rede Tupi, atuando na novela Dinheiro Vivo. Absolvidíssimo! A senhora não fica contente? Contente? Bom, é um preso a menos, né? Depois dizem que as cadeias estão superlotadas. É uma vaga a mais. Não fala assim. Seu desempenho chamou a atenção da Globo, que a convidou para integrar o elenco da novela Coração Alado, escrita por Janete Claire. No entanto, Maitê sofreu um acidente de carro que afetou sua coluna. Por isso, sua participação na trama foi reduzida. Em 1980, ela foi convidada para ser uma das protagonistas de As Três Marias, dividindo a tela com as experientes Glória Pires e Nádia Lippe. Não, eu não tô brincando. Afonso, você viveu aqui esse tempo todo, você comeu, bebeu, roupa lavada, passada, é muito justo que você me pague de alguma forma. E você procure não me ofender, porque eu tô disposta a lhe dar uma última chance de ficar. Apesar do sucesso e a atenção da mídia, Maitê Proença revelou anos mais tarde que foi muito difícil lidar com as críticas e pressões que recebia e que pensou seriamente em abandonar a carreira de atriz. No ano seguinte, ela foi escalada para uma novela de Roberto Talma, que se tornaria uma grande referência em sua vida. Seu trabalho em Jogo da Vida a ajudou a repensar sua decisão de deixar a carreira artística. Tá tão relaxado, você não se importa que a Lívia nos seja juntos? Não. Ah, não? Eu resolvi contar tudo pra ela. Ah, é? Até que enfim. Eu acho que você devia, inclusive, se preparando para ela estar ali atrás da gente de lá. Outro grande salto foi a novela Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, onde viveu Juliana, uma jovem romântica e determinada. Você gosta de mulheres fortes, atiradas. A Carolina é frágil, insegura. Você tem que ver que nem todas as mulheres do mundo tiveram a sorte de nascer com dinheiro e com seu temperamento. É uma ótima, um excepcional funcionário. Carolina é ótima. Nada me tira da cabeça que foi o Nando, sim. A novela foi um sucesso de crítica e público. Após idas e vindas entre a Rede Manchete e a Globo, em 1986, Maitê Proença interpretou seu papel mais marcante, encarnando a cortesã Dona Beija na novela homônima. Eu tenho muitos inimigos em Araxá. Eu não preciso dizer ao senhor que os Sampaios e os Felizardos não me perdoam. Isso sem falar na Dona Augusta e na sua esposa. Inovadora, a novela causou escândalo na época. Maitê protagonizou as primeiras cenas de nudez em uma novela do horário nobre do Brasil. Com muitas cenas sensuais, Dona Beija contribuiu ainda mais para elevar a popularidade de Maitê Proença, que estava sendo reconhecida pelo seu talento e beleza. Salame é boa, revigora. Severina, se o Antônio decidir pelo nosso amor, eu juro pra você que não vai haver no mundo mulher mais honesta. Ele é tudo que eu sempre quis na vida. Eu acredito na senhora. A sensualidade evocada fez com que a revista Playboy fizesse mais um convite a Maitê para posar sem roupa e, em 1987, ela aceitou. Na época, a edição foi um sucesso, vendendo mais de 600 mil exemplares. Nos anos seguintes, Maitê trabalhou em diversas novelas como Corpo Santo, Sassaricando. Eu sinto muito, sabia? Eu não queria que fosse assim, não. Eu sinto muito por você, por seu pai e por sua mãe. Podia ser tudo tão diferente. E protagonizou O Salvador da Pátria. Eu nem sei se eu sabia que eram desculpas. Eu não queria te enganar, eu acho que eu estava enganando a mim mesma. Só há um motivo para eu permanecer aqui. E Felicidade, dando vida a uma das Helenas de Manuel Carlos. Indo embora sem se despedir. Eu achei melhor assim. Você me dá um minuto? Eu preciso falar com você. Você tem todos os minutos que você quiser. Além das novelas, ela também se destacou no teatro e no cinema, ganhando prêmios pelos longas A Dama do Cine Xangai. O nome é Lucas. Meus pêsames. Desculpe, eu não quis ser apressado, mas eu acho que o filme já tá no fim. Ou será que você prefere antes me apresentar ao seu pai? Meu marido.
Que tipo de cafajeste você é? E Brasa Adormecida. Em 1996, Maitê integrou o elenco fixo da série A Vida Como Ela É. Meu filho, você se esqueceu da lua de mel? Você precisa perder a mania de pensar que casamento é só lua de mel. Não, senhora. Vamos passar a vida inteira juntos, ora bolas. Temos tempo pra chuchu. Eu te interesso menos que um gibi. E era verdade. E nos anos seguintes, se dedicou ao cinema, estrelando filmes como A Hora Mágica, Paixão Perdida e Tolerância. Na virada dos anos 2000, a atriz se dedicou mais ao teatro, protagonizando a peça Isabel, pela qual recebeu indicação ao Prêmio Shell de Melhor Atriz, e assinando sua primeira produção teatral solo com o monólogo Buda. Em 2003, estreou como cronista na revista Época, com textos bem recebidos pelo público. Em 2004, destacou-se na novela Da Cor do Pecado, como Verinha, uma personagem cômica e fútil. Calma, filhinha, calma que eu já tô terminando. Só não tem outro uniforme que não esteja descosturado, não? Dos que sobraram, esse aqui tá mais inteiro. Você sabe servir a francesa? Mais ou menos. Mas um bom salmão assado você sabe fazer. Em 2005, lançou seu primeiro livro, Entre Ossos e a Escrita, que reunia as crônicas publicadas na época. No ano seguinte, passou a integrar o elenco do Saia Justa, do GNT. Já em 2007, lançou o livro best-seller Uma Vida Inventada. Maitê Proença lançando o livro Uma Vida Inventada ou O Pior de Mim. Seguiu fazendo novelas na Globo até 2016, quando atuou em Liberdade, Liberdade, que seria sua última pela emissora carioca. Que a tipa rosa que desfila por aí pavonada de dama não passa de uma safada meretriz disfarçada de donzela, mas que calúnia! Quanta indignidade! Papelico de maldizer contra a Rosa. Depois desse trabalho, após anos de contrato fixo com a Globo, ela foi demitida, o que gerou grande repercussão na mídia. Foi muito estranho eu ser, assim, demitida sem nenhum aviso, né? Como eu tinha sido avisada de que seria renovado, aí liguei para a pessoa que tinha me dito que o meu contrato seguiria como sempre, e ela, de fato, vai ser descontinuado. Aí faltavam 15 dias. Revoltada com a decisão da emissora, Maitê Proença expressou sua insatisfação publicamente. Depois do susto, você tem uma liberdade de você fazer as suas escolhas. Então, já que não tem dinheiro envolvido e que eu tô livre de alguém escolher por mim o que é bom para mim, agora eu não preciso mais fazer isso, né? A atriz nunca teve medo de expor a sua opinião, o que a levou a se envolver em algumas polêmicas ao longo de sua carreira. Um dos episódios mais marcantes foi sua briga com o prestigiado diretor de novelas Wolf Maia, nos bastidores da Globo. Um diretor homossexual e eu estava namorando a pessoa que ele queria para ele. Então ele precisou me tirar do caminho porque ele achou que ia facilitar aquele negócio. Eu não vi nada disso. O que resultou em sua personagem sendo drasticamente removida da trama da novela Cara e Coroa. Isso é crime, assassinato! Já devia estar morta há muito tempo. Eu vou te levar pra casa comigo, você vai pro hotel comigo, Heloísa! Em 2017, ela decidiu mover um processo contra a Globo, alegando que sua demissão foi feita de forma abrupta e que ela tinha direitos trabalhistas não reconhecidos. A atriz pediu uma indenização milionária e o processo ainda corre na justiça. Desde a trágica perda da mãe pelo próprio pai, Maitê Proença enfrentou desafios emocionais intensos. A decisão de defendê-lo no tribunal gerou reações diversas na opinião pública, quando o assunto se tornou de conhecimento de todos. Apesar de ter tentado manter o assunto no passado, a história dos pais foi constantemente relembrada pela mídia. A trágica narrativa já foi explorada em matérias jornalísticas e programas de TV, muitas vezes sem o seu consentimento. Esse tipo de exposição fez com que Maitê tivesse que reviver o trauma repetidamente. Afinal, após perder a mãe, outros acontecimentos se desdobraram, como a morte do pai, provocada por ele mesmo em 1986.
1989 e o falecimento de seu irmão por abuso de entorpecentes. E um dos momentos mais emblemáticos envolvendo a tragédia que abalou sua vida se deu no Domingão do Faustão, em 2005. Durante o quadro Arquivo Confidencial, sem qualquer aviso, a atriz viu sua história pessoal ser exposta diante de milhões de espectadores. O programa exibiu detalhes do que aconteceu com a mãe e o pai de Maitê, algo que ela sempre evitou comentar publicamente. A exposição causou grande desconforto e revolta. Durante toda a minha carreira, quando eu me tornei uma pessoa pública, eu nunca quis falar sobre essas histórias, porque eu acho que todo mundo tem sua história e não é assim que se faz uma carreira, derramando suas tragédias, escancarando ela na cara dos outros. Assim, a atriz passou anos sem falar com o apresentador Fausto Silva, que fora aluno de sua mãe, Margot. Quando finalmente retomaram contato, Maitê fez questão de expor sua insatisfação publicamente durante sua participação no quadro Dança dos Famosos, esperando um pedido de desculpas do apresentador, que reconheceu seu erro e se retratou ao vivo. Em entrevistas, Maitê Proença já admitiu que fez uso de entorpecentes no passado. Apesar disso, ela sempre tratou o assunto com naturalidade e afirmou que não se arrepende das experiências. Segundo a atriz, sua relação com as substâncias fazia parte de um contexto de descobertas e vivências, logo isso não afetou sua carreira de forma negativa. Quando eu ia pro personagem, chegava em mim, né? Era eu que estava dando, tinha que buscar lá naquele lugar perigoso, né? Quando eu vi o que estava acontecendo, eu não dei conta sem drogas, entendeu? Eu precisei delas e da inconsciência um pouco para dar uma aliviada e tal. Ela ainda deu detalhes sobre suas experiências com ayahuasca, contando que, durante um certo período, ingeria a bebida alucinógena com frequência. É uma passagem na minha vida, muito importante, muito divisor de águas. Eu sou muito agradecida ao Daime, mas acabou. Maitê também assumiu que a substância com a qual desenvolveu uma relação mais próxima da dependência foi o álcool e que precisava ficar em alerta sobre isso, por continuar consumindo. A vida amorosa de Maitê Proença foi bastante movimentada. Na década de 80, ela foi viver com o empresário e político Paulo Marinho. Eles viveram juntos por 12 anos e ele é o pai de sua filha Maria, que nasceu em outubro de 1990. Quando esse relacionamento acabou, Maitê teve um breve envolvimento com o ator Victor Fasano e depois emendou outras relações, com Edgar Moura e com o assessor de imprensa Rodrigo Paiva. Nos anos seguintes, ela se relacionou com o empresário Toninho Leite, com o escritor português Miguel Sousa Tavares e com o empresário Alexandre Colombo. Uma curiosidade é que, embora tenha vivido ao menos 2 uniões estáveis, com Paulo Marinho por mais de 10 anos e com Edgar Moura por 4 anos, a atriz nunca se casou no civil com nenhum deles. Especula-se que essa decisão seja motivada pela pensão que ela recebe pela São Paulo Previdência desde 1989, ano em que seu pai, procurador de justiça, faleceu. Pagou durante 50 anos por um benefício. Aquele dinheiro foi tirado do salário para pagar esse benefício. Então isso foi conquistado, é um direito adquirido. Você não pode tirar o que já foi pago. Dados divulgados pela imprensa informaram que na virada da primeira década dos anos 2000, o valor de pensão recebido por Maitê ultrapassava os 20 mil mensais. Eu não preciso dar satisfação da minha vida para as pessoas. Eu não estou fazendo nada que desabone a minha pessoa ou que seja contra os meus concidadãos. Já em abril de 2020, a atriz anunciou que seria avó pela primeira vez. Sua neta Manuela nasceu em julho do mesmo ano. Em novembro de 2021, Maitê Proença surpreendeu a mídia e o público ao divulgar que estava em um relacionamento com a cantora Adriana Calcanhoto, mas recusou o rótulo de bissexual. Na verdade, um dos motivos do desgaste da relação, que levou ao término, foram declarações polêmicas de Maitê sobre a companheira. Isso porque a atriz disse que preferia que a companheira fosse um homem e que em seus relacionamentos preferia assim. Ela ainda acrescentou dizendo que sabia que sua fala não seria bem recebida pelas feministas e pelos movimentos LGBTs, mas, honestamente, pensava assim.
Quando a entrevista foi concedida, Adriana Calcanhoto estava em turnê pela Europa, mas recebeu mal as declarações da companheira. Quando a cantora retornou ao Brasil, a relação teria azedado de vez. Atualmente, Maitê Proença tem 67 anos e vive no Rio de Janeiro, onde se dedica aos seus projetos pessoais, como o teatro e produções em streamings. Assim, passa mais tempo com a filha e a neta. O que mais te surpreendeu na história de Maitê Proença? Já me conte nos comentários. Se inscreva e deixe o seu gostei. Separei um vídeo especial para você. Ele está aparecendo aí na tela. É só clicar.